Estudo Bíblico Isaías 52. Esse capítulo é um cântico do dia triunfal de Sião. Versos 1 e 2. Cidade Santa. Fala-se parcialmente da cidade restaurada, mas sobretudo da Nova Jerusalém, espiritual, livre dos pecadores. Gálatas 4:26. Um chamado é feito a Sião para que desperte de sua embriaguez e vista as roupas honrosas e dignas que o próprio Senhor providenciou como uma noiva real. Capítulo 61, verso 10, Apocalipse 3, versos 4, 5 e 18 e capítulo 4, verso 4. Os invasores estrangeiros não mais controlarão a cidade quando ela for restaurada. Capítulo 47, versos 1 a 3. Os ímpios não terão participação na cidade de Deus. Capítulo 48, verso 22, Naum 1:15, Apocalipse 21, 27 e 22, versos 14 a 15. Verso 3. Por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Os judeus se tornaram escravos de seus conquistadores estrangeiros que nada pagaram por eles, razão pela qual Deus também irá redimi-los graciosamente de seus pecados. Capítulo 45, verso 13 e 55, verso 1. Verso 4. Egito, Assíria. A causa da poderosa intervenção divina teria sido a opressão terrível que os israelitas sofreram nas mãos de 3 impérios, cada um pior do que o outro: o Egito, a Assíria e a Babilônia. Versos 5 e 6. Os seus tiranos. Uma referência aos babilônios e à crueldade deles para com os cativos de Israel. Meu nome é blasfemado. Os governantes estrangeiros desprezavam o Deus de Israel durante o tempo que seu povo esteve dominado. Deus libertou seu povo não por causa da bondade do povo, mas por amor ao seu próprio nome. Ezequiel 20, versos 9 e 14. Versos 7 a 10. Mensageiros correm da cena da batalha, cruzando as colinas e chegando a Sião, levando as boas novas da redenção e do retorno de Israel para a terra prometida. Capítulo 40, verso 9, 61, verso 1 e Naum, capítulo 1, verso 15. Esses mensageiros prefiguram os evangelistas que anunciarão o evangelho de Jesus Cristo. Romanos 10, 15, Efésios 6, 15. Verso 8. O retorno do Senhor. Uma referência ao retorno do favor de Deus e também da presença do seu Shekinah no segundo templo, na Jerusalém reconstruída e restaurada. Verso 9 e 10. Consolou, remiu. A cidade arruinada responderá ao chamado de Deus para cantar de alegria, porque o Senhor trouxe consolo, 40:12, 49:13, 51:12, e redenção, 41:14, 43:1, 12 e 14, 44:6 e 23:24 e 47, verso 4. Versos 11 e 12. Esta é uma extorsão dirigida de antemão aos judeus de 537 a.C., que teriam de escolher entre a segurança econômica de sua situação na Babilônia e os riscos e dificuldades da peregrinação de volta à terra devastada de seus ancestrais. Ruínas de Jerusalém. A restauração após o exílio na Babilônia no século VI a.C., começou com a reconstrução das ruínas de Jerusalém. Esdras 3, de 8 a 13, Neemias 6, 15 e 7, verso 3. No mesmo sentido, Cristo está reconstruindo seu povo, que estava sendo destruído pelo pecado. 1 Pedro 2, verso 5.
Verso 11: Retirai-vos, que levais os utensílios. Essas pessoas representam todos os de Sião e que servem a Deus como sacerdotes. Eles devem se retirar dos centros de idolatria da Babilônia, pois são consagrados ao serviço santo e devem permanecer imaculados. 2 Coríntios 6:17, Hebreus 12:14, 1 Pedro 2, de 1 a 12 e Apocalipse 18:4. Verso 12. O êxodo da Babilônia seria mais triunfante do que o êxodo da escravidão no Egito. Êxodo 12:39. Não seriam refugiados fugitivos como seus antepassados no êxodo, que saíram apressadamente, Êxodo 12:11 e Deuteronômio 16:3, pois desfrutariam do patrocínio e teriam o salvo-conduto do imperador da Pérsia. Mas, muito mais importante que essas garantias humanas, seria a defesa de vanguarda do Todo-Poderoso, o qual também cuidaria de sua retaguarda. Êxodo 13, 21, 22 e 14, 19 e 20. A presença de Deus guia o seu povo na plenitude e no brilho de seu reino eterno. Capítulo 4, versos 5 e 6, 42, verso 16 e 58, verso 8. Versos 13 e 14. Retratam-se aqui dois lados da pessoa de Cristo: sua exaltação e sua grande humilhação em meio aos sofrimentos, os quais tomou sobre si para pagar consequências de nossas iniquidades. Filipenses 2, versos 6 a 11. Verso 15. Causará admiração às nações. Aspersão é ainda a melhor tradução para essa palavra tão frequente, embora alguns prefiram traduzir para admiração, a qual seria então a única ocorrência com esse significado para essa raiz no Velho Testamento. A aspersão dá a ideia de concessão de purificação espiritual às nações evangelizadas. Portanto, em seu estado desfigurado, o servo executará a tarefa sacerdotal de purificar não apenas Israel, mas muitos de outras nações. Êxodo 29 e 21, Levítico 4, verso 6 e 8, verso 11, 14, verso 7, Números 8, verso 7, 19, versos 18 e 19 e Hebreus 9, verso 13.